Eu quase dei uma boa tarde. Sejam bem-vindos. Eu dei esse início mais para iniciarmos a gravação. Para a informação de todos, esse webinar será gravado e disponibilizado depois na página da UTC América Latina, junto com as eventuais perguntas que podem ser feitas no chat. Ok? Algumas informações. Esse programa de webinários da UTC América Latina, ele se destina diretamente a áreas tecnológicas, regulatórias, eventualmente negociais, de empresas utilities, empresas que prestam serviços públicos, empresas que utilizam infraestrutura crítica que tem que funcionar 24 horas, 7 dias por semana, ininterruptamente. Essa tecnologia é totalmente dedicada à população, à sociedade, e nós temos que divulgá-la adequadamente para as pessoas, os técnicos, engenheiros, pessoal especializado, enfim, da área das empresas de utilities. Esse nosso webinar normalmente está previsto para 45 minutos, eventualmente pode demorar até uma hora, dependendo do andamento, eventualmente depois dos 45 minutos, ou algo próximo a isso. Teremos perguntas e respostas, se forem feitas no chat, e a UTC América Latina já está promovendo esses webinários, sei lá, há um mês mais ou menos. Por conta da presente situação do Covid, nós tivemos que adiar a nossa grande conferência, Summit do ano 2020, passou a se chamar Summit UTC América Latina. Nona edição foi para março 23 a 26 de 2021. Espero que até lá as coisas tenham serenado e o Covid não é mais uma ameaça que é hoje. Mas, de qualquer maneira, até lá nós promoveremos essas ações tecnológicas. Essa semana nós vamos ter a conferência da Furukawa. Já tivemos antes da Cisco, da Nozomi, enfim, várias estão por vir ainda e é bastante provável que teremos uma por semana. Eu vou falar apenas uns 3 minutos e estou terminando. A conferência agora é dada pela Mariana Rabelo, da Furukawa, vai falar sobre as infraestruturas necessárias para viabilizar tecnologias presentes e futuras. Tecnologias aonde? Em empresas que atuam na área de missão crítica, que precisam prestar serviços ininterruptos para a sociedade. No final, nós teremos perguntas e respostas. Eu gostaria que vocês comentassem com o UTC América Latina o que vocês estão achando desse seminário, desses webinars. E eu vou passar a palavra, sem mais delongas, para a Mariana Rabelo, da Furukawa. Márcio, pode passar a palavra para a Mariana e eu volto depois. Bom dia a todos. Eu vou primeiro aqui compartilhar minha tela, pedir para vocês avisarem quando já estiverem visualizando. Dimitri, estão conseguindo enxergar aí? Está no ar, está no ar. Está no ar? Beleza. Então, gente, vou começar hoje. A ideia aqui, como o Dimitri falou, é falar um pouco sobre a infraestrutura que a gente enxerga como necessária para viabilizar as tecnologias que hoje já existem e as que estão por vir. E a ideia aqui é começar perguntando, né, o que a gente espera do futuro próximo.
Entre outras coisas que estão vindo, consideravelmente vamos ter um aumento bem grande das fontes de energias renováveis, a vinda do 5G, dos equipamentos inteligentes que vão estar conectando não só as pessoas, como as nossas casas, a nossa vida, os meios de transporte. A gente espera também que venha regulamentações apropriadas para viabilizar a entrada dessas tecnologias e a expansão delas dentro do Brasil. Porém, eu acho que é bastante importante perguntar aquilo que a gente não sabe que está por vir, né? O que que a gente enxerga hoje que talvez a gente pense que é ficção científica ou que não vai acontecer de jeito nenhum, mas que pode vir a acontecer e como a gente se prepara para coisas que a gente nem sabe que está por chegar, né? O que que a gente pode deixar pronto para viabilizar que isso chegue? Se a gente olha para o passado, existem várias coisas que até se tornarem realidade e hoje a gente trata como se fosse a coisa mais comum do mundo, elas passaram pelo período de que as pessoas talvez não acreditassem que fossem seguir em frente, né? Várias tecnologias como satélites de comunicação, o próprio cartão de crédito, veleiros solares. Existe uma entrevista que o Isaac Asimov deu lá nos anos de 1998, não, 88 mais ou menos, e ele fala de um mundo em que as pessoas vão ter computadores em casa e elas vão conseguir fazer perguntas e ter resposta para esses equipamentos, ou então materiais de referência. Eu não vou passar essa entrevista aqui, até por questões de internet, mas se você não assistiu ainda, eu recomendo. E é interessante que ele praticamente descreveu o Google antes dele existir. E hoje, todas as nossas discussões e conversas, a gente acaba parando e falando assim: ah, então vamos ver aqui no que o Google diz. Então, virou bastante realidade. Só que se a gente para e olha para o setor elétrico, se o Nikola Tesla e o Thomas Edison voltassem, por exemplo, e vissem como o sistema elétrico se encontra hoje, eu me pergunto se eles iriam se espantar, porque quanto realmente mudou no sistema elétrico, né? É claro que existem diversos avanços tecnológicos dentro do sistema elétrico, principalmente na parte de controle e proteção, porém a lógica do sistema ela continua a mesma do século XIX. Uma geração, uma transmissão, uma rede de distribuição até o consumo. Até que agora, nos últimos anos, está acontecendo essa inversão de fluxo de potência, em que a gente está começando a ter geração onde antes só havia consumo. E mesmo assim, lá olhando nos dados da ANEEL, a gente vê que foi só no ano passado que realmente teve um pico considerável dessa inversão de valores aí, né? E quando a gente olha para o resto do mundo, a gente vê que existem países que já estão migrando dessa geração distribuída, né, desse consumo, dessa geração de energia por parte do consumidor, já está chegando num conceito chamado de Virtual Power Plant. Então, além de você fazer toda aquela geração própria, o excedente está sendo compartilhado entre os próprios consumidores por meio de tecnologias de, de plantas virtuais. Então, existem muitas oportunidades no campo da energia elétrica, né? Já tem aplicativos lá fora que acham qual é o fornecedor de energia mais apropriado ao consumo que você quer, quase um Airbnb da energia elétrica. Existem empresas concessionárias e utilities que fazem parceria com startups para pagar a economia dos consumidores. Então, ao invés de contratar térmicas para o horário de pico, eles fazem essa bonificação dos próprios consumidores para eles baixarem a curva de consumo no horário de pico e receberem algum crédito, alguma bonificação por isso no final do mês. Além das empresas que alugam os sistemas de energia off-grid para aquelas pessoas que não têm acesso. Ou seja, tudo está mudando, né? As coisas estão começando a mudar e essa mudança está começando a se acelerar cada vez mais em diversos modelos de negócio e fica a pergunta de como a gente vai conseguir viabilizar aquele nosso sistema tradicional com todas essas mudanças que estão chegando. Porque qual é a nossa previsão de expansão do sistema? Hoje, com base nos estudos da EPE, a gente tem previsto um aumento de 2,7% ao ano no consumo de energia elétrica no Brasil e de 3,2% ao ano no sistema de transmissão.
Quando a gente olha, faz um paralelo e olha para a expansão do tráfego de internet, existe um estudo da Cisco que mostra que nos últimos anos teve um aumento de 75% ao ano no tráfego de internet. E no Brasil esse percentual ele é de 17%. Além disso, os dados da ANEEL mostram que teve um aumento no número de assinantes de banda larga que superou 280%. Ou seja, é um mercado em constante expansão. Eu acho que principalmente agora, no período que a gente está vivendo de pandemia, mostrou bastante a nossa dependência em relação à internet, né? A necessidade de conferências online, webinars, trabalho de home office, a necessidade da internet para a comunicação entre as pessoas. Então, ela acabou, em alguns momentos, virando também alguma coisa, uma coisa mais crítica. Além, é claro, de mostrar ainda a grande disparidade social que a gente tem no nosso país. Então, como é que a gente consegue manter essa viabilidade do sistema tradicional? Bom, principalmente pegando aquele consumidor, né? Hoje a gente tem um consumidor de energia que está virando um prosumidor, entrando na era da geração distribuída, mas a ideia é que ele vire um cliente. E como que a gente faz com que ele vire um cliente de serviços, né? E não só de energia? Fazendo uma expansão do portfólio a partir do compartilhamento de infraestrutura. Por que o compartilhamento, né? Todas as empresas que estão estão crescendo bastante, elas trabalham com base em compartilhamento. Seja compartilhamento de imóveis, como Airbnb, compartilhamento de carros, compartilhamento de entregador de aplicativo de comida, em que o entregador ele é compartilhado por vários restaurantes. É claro que o conceito é diferente, mas por que não trazer esse compartilhamento para nosso sistema elétrico? E aí compartilhar essa infraestrutura permitindo que o cliente não consuma apenas energia, mas também internet, a parte de sensoriamento que deve crescer bastante nos próximos anos, digitalização e as empresas começarem a ser umas empresas de multisserviços. E isso, como a gente acredita que isso pode ser feito? A partir de uma infraestrutura confiável que atenda não só o que a gente já enxerga hoje, né, os medidores inteligentes, a parte de proteção, telemetria, os elementos de IoT, IoE, 5G, mas que também faça uma conexão com aquele futuro que a gente não consegue prever ainda e nem saber o que está por vir. E a ideia é que com uma infra de fibra ótica a gente consiga deixar margem para essas novas tecnologias. Então, além de atender todo esse atual que a gente já enxerga, deixar um pedaço, né, algum espaço aberto para qualquer tecnologia que venha em seguida. E por que a gente acredita na fibra, né? Porque a fibra ótica, ela é um meio de comunicação que atende a alta taxa de transmissão com dimensões reduzidas, maior segurança e não possui nenhum tipo de interferência eletromagnética, o que para a área de energia elétrica é extremamente importante. E não existe hoje nenhuma tecnologia que atinja a ordem de grandeza por esse meio, que é suportada por esse meio. Então, vira aí uma infraestrutura ideal para as redes do futuro também. A fibra, ela é formada por um núcleo, né, de sílica. Deixa eu colocar um. A fibra ela é formada por um núcleo de sílica pura e uma casca de sílica dopada, onde acontece a transmissão. E aqui por volta tem um coating de acrilato, que é para proteção mecânica. Esse núcleo aqui, ele pode variar, né? 9 micrômetros é para fibra monomodo e para fibras multimodas ele vai a 50 e 62,5. Então, a partir desse núcleo é feita a transmissão de luz. Então, a fibra ótica nada mais é do que um meio de propagação de sinais luminosos. E ela hoje ela é dividida basicamente em dois grupos, as fibras monomodo e as fibras multimodo. Elas têm o mesmo diâmetro externo e o que vai mudar aqui é o núcleo, ó, tá vendo? A fibra monomodo, ela tem um núcleo bem pequenininho. E esse núcleo, desculpa, tem um negócio aqui. E esse núcleo, ele, por ser bem pequeno, bem estreito,
ele só permite que a fibra, que a luz entre por uma direção, ou seja, você tem uma fonte luminosa aqui na entrada da fibra ótica e ela vai se propagar por esse meio apenas de um modo. Então, o sinal de entrada e o de saída não tem muitas perdas. Quando a gente fala de uma fibra multimodo, por ela ter esse núcleo maior, na hora que essa fonte luminosa ela entra aqui no início da fibra, a luz ela pode ser transmitida por diversos modos diferentes, né? Por isso multimodo. Então ela entra em ângulos distintos e lá, conforme esses modos eles vão se propagando, cada um vai chegando aqui no final da transmissão em um momento diferente, gerando atrasos e por isso você tem uma dispersão modal aqui grande que limita bastante a distância máxima de aplicação de fibras multimodo. As fibras monomodo, ela já tem o principal problema que existe aqui na transmissão da fibra monomodo é a dispersão cromática, que acontece por conta das diferenças das velocidades de transmissão de cada feixe de luz. Então, a fibra multimodo, ela tem distâncias limitadas aqui, ó, 440 metros, 50 metros. Quanto maior a taxa de transmissão, menor a distância. Você, então, aplica isso aqui. A gente vê bastante utilização em subestações, ainda usa essas fibras multimodo por conta das distâncias reduzidas. Quando a gente fala de transmissão de cabos OPGW, por exemplo, aí a gente já usa a fibra monomodo, porque ela permite essa distância mais longa. Então, aqui, ó, a fibra multimodo, ela hoje apresenta limitação somente pela capacidade de processamento dos eletrônicos. Existem vários tipos de tecnologia que você consegue aumentar a quantidade de dados que você passa por uma fibra ótica, por exemplo, o DWDM, que divide ela em canais para você conseguir aumentar a taxa. E, basicamente, ó, a curva de atenuação por comprimento de onda, ela vai diminuindo, né, conforme aumenta o comprimento de onda, exceto aqui nesse ponto que tem um pico no gráfico de atenuação, e esse pico ele acontece aqui por conta da presença de íons de hidrogênio na fibra ótica. Isso aqui acontece durante a fabricação da fibra. Existem métodos de você reduzir ou até zerar esse pico d'água, e aí cada tipo de fibra monomodo vai ter uma característica diferente, tá? E então o importante é isso aqui, ó. Hoje o que está limitando não é o meio físico, e sim o que você está conectando na ponta. Existe hoje uma tecnologia chamada Coherent que ela garante até 800 gigas por canal, ou seja, os protocolos de transmissão eles estão evoluindo, eles estão se tornando tão robustos que já existem vários tipos de processamento de dados eletrônicos aqui que vão minimizar aquelas características que são críticas. Na fibra monomodo, no caso, a dispersão cromática, por exemplo. Então, você já consegue aumentar bastante essa transmissão nesse meio. E mesmo assim, a gente não consegue chegar no limite da fibra SM, que hoje já está, SM é a monomodo, que hoje já está comprovada lá em 100 teras. Então, a fibra a gente tem aí bastante margem para crescimento, para desenvolvimento de tecnologias. Ela é uma tecnologia bem mais confiável e segura, porém, quando a gente olha para meios de instalação como esse aqui, eu me pergunto se você consegue manter a confiabilidade, né? Claro que não é todo lugar que está desse jeito, né? Mas alguns centros urbanos grandes, eles têm uma área de telecom tão disputada, que você fica à mercê aí de rompimentos constantes, seja por acidentes ou por vandalismo, que é uma fibra que não sofre problema de interferência nem de visada, começa a ficar realmente duvidoso se você tem ou não a confiabilidade por esse meio, nesse local de instalação. As áreas de telecom dos centros urbanos estão cada vez mais disputadas. Sendo que nesse poste, né, a gente tem aqui toda essa parte aqui que é compartilhada, que pode entrar quem quiser aqui praticamente, colocar o cabo, mas a gente tem a parte superior do poste que é somente da concessionária
numa área mais alta, mais segura e menos suscetível a vandalismo. E a gente olhando lá o nosso sistema elétrico, a gente vê que os estados, o nosso país, ele está conectado, né? Ele está todo conectado por linhas de transmissão e por linhas de distribuição. Então, por que que a gente não pode, né, aproveitar toda essa infraestrutura aqui já existente com tecnologias que façam esses sistemas se integrarem, né? Então, a gente já tem hoje o cabo PGW, que é bem consolidado, e a gente vai trazer também um conceito de cabo PDC, que ele sai ali das linhas de transmissão, que hoje já tem o PGW, e leva lá nas linhas de distribuição um cabo híbrido também, que tem funções elétricas e funções para e a função de carregar essas fibras óticas e levar telecomunicações para onde quer que ele chegue. Então, a ideia é você aqui, com toda essa rede conectada, você viabilizar uma rede inteligente, confiável e disponível. E aí sim conseguir chegar no top, lá no suprassumo das redes inteligentes, dos smart grids. Então, trazendo um pouquinho do cabo PGW. O cabo PGW ele chegou no Brasil na década de 90, financiado basicamente pelas empresas de telecomunicações que queriam montar os seus backhauls, os seus backbones. As concessionárias elas ficavam com algumas fibras para uso próprio e ganhavam o direito de propriedade desses ativos depois de muitos anos de instalado. Só que com esse fomento, esse financiamento das empresas de telecom, as próprias concessionárias foram encontrando vantagens em investir nessa tecnologia e começaram a fazer esses investimentos também. Até que lá em 2009, a ANEEL ela tornou obrigatório a instalação de cabos OPGW nas linhas novas do sistema interligado. E aí popularizou bastante, né, e tornou o OPGW uma solução consolidada e extremamente confiável. Hoje no Brasil, a gente já tem em torno de 80 mil quilômetros de OPGW, né, não só a Furukawa, mas todos os fabricantes. E o OPGW ele é sim uma solução segura que tem a função elétrica, né, de você proteger os cabos condutores contra as descargas e as correntes de curto, mas também garante uma comunicação de alta capacidade. E por essas linhas de transmissão chegarem lá nos extremos do país, algumas regiões hoje só têm internet via fibra ótica por conta desses cabos. Então, ele permite que essas regiões mais remotas também consigam ter acesso a essas tecnologias, tendo também aquele apelo social da fibra ótica. E só que, né, até a gente chegar nesse momento em que o PGW ele se tornou uma tecnologia confiável, houveram bastantes desafios, né, no Brasil, principalmente porque lá no início, quando esses cabos foram trazidos, eles eram cabos utilizados principalmente na Europa e no Canadá, que tem uma realidade com relação à descarga atmosférica muito diferente do Brasil. O Brasil ele é um local que mais possui, um dos locais que mais possui descarga atmosférica no mundo. Então, quando esses cabos chegaram aqui, eles tinham fios de alumínio na camada externa, fios de liga de alumínio na camada externa, com um diâmetro reduzido, e quando instalados aqui, começaram a se observar bastante rompimento. Então, era rompimento de fio, rompimento de cabo, e isso gerou a necessidade de vários estudos, né? E necessidade de aprimoramento dos projetos do cabo PGW para utilização no território nacional. Então, não bastava simplesmente pegar aquele produto que já estava sendo usado em outros países. Precisava trazer ele para a realidade que a gente vivia aqui. Então, principalmente as empresas do grupo Eletrobras, elas foram bastante decisivas, né, para a definição desses novos requisitos. Então, basicamente, né, resumindo, a gente tirou esses fios de alumínio liga da camada externa, porque o alumínio liga não é um material que resiste à descarga atmosférica, e aumentamos o diâmetro mínimo desse fio também da camada externa. Então, com isso, agora, com materiais apenas de aço alumínio ou de aço galvanizado na camada externa, o cabo ele se torna mais resistente às descargas atmosféricas. Além disso, em relação à construção de cabo, inicialmente vieram vários tipos de construção de cabo PGW, de vários fabricantes, que tinham modelos que não eram aplicáveis
a situação que a gente tinha de linha de transmissão. Então, vinham bastantes elementos aqui, ó, incoerentes, né? Elementos diferentes dentro desse núcleo, que ao longo do tempo eles iam se deteriorando e causando rompimentos ou movimentação da fibra, atenuação, e principalmente porque não eram elementos que trabalhavam juntos, né? Em conjunto, para a proteção dessas fibras óticas. E aí um problema muito comum de acontecer é esse puxamento das fibras na caixa de emenda. Então você lançou o cabo todo e lá depois de um tempo na caixa de emenda começou a observar um aumento da atenuação, puxamento. E aí quando ia abrir para manutenção via essa situação aqui nas bandejas de fusão. Isso aqui acontece, né, porque é importante destacar que o principal fator para alongamento e contração do cabo na linha de transmissão são os fios metálicos. Então, o cabo ele vai trabalhar regido por esses fios. E ao longo da vida útil dele, você vai ter um cabo que está sofrendo esforço de tração, ele vai estar sofrendo a fluência, né, o creep do cabo ao longo da vida útil, pressão de vento, dilatação térmica. E precisa existir dentro do cabo um excesso de fibra que seja maior do que a deformação do cabo numa condição extrema, como por exemplo de vento. E os materiais eles precisam ser compatíveis para que o cabo trabalhe junto. Quando a gente olha lá um cabo instalado numa condição de EDS, né, ou seja, naquela condição que o cabo mais permanece ao longo da vida dele. Então, você instala o cabo numa tração inicial e ao longo da vida útil ele vai cedendo, né, e ele vai diminuindo essa tração até chegar numa condição final chamada de EDS. Nessa condição final, a gente precisa manter um excesso de fibra no interior do tubo. Porque, apesar da gente ter esse EDS, que é a condição que ele mais vai permanecer ao longo da vida útil, vão existir momentos em que ele vai sofrer ação de vento e, por exemplo, essa tração de EDS ela vai subir vai sair dos 15, 18% da carga de ruptura e vai até 70% da carga de ruptura, 80%, por exemplo. Ou seja, esse cabo ele vai esticar. Se esse cabo esticar e não tiver esse excesso de fibra na condição padrão dele, vamos dizer assim, o que vai acontecer é que a fibra vai ser puxada lá da caixa de emenda. Então, por isso que acontece aquele fenômeno da foto anterior. O cabo ele vai sofrer essa ação, que é temporária, ele não vai ficar para sempre nessa condição de vento máximo, mas isso vai ser suficiente para causar aquele puxamento das fibras, que pode chegar até o rompimento da própria fusão. Então, por isso que essa margem aqui, né, esse excesso de fibra, é extremamente importante para os cabos OPGW e também para qualquer cabo de fibra ótica, né? Um outro problema que é bastante conhecido no Brasil, principalmente na região Nordeste, é a parte de corrosão. Então, em regiões com alta concentração de salinidade, eu falei Nordeste porque ali em Fortaleza tem bastante problema em relação a isso. O que pode acontecer é que a corrosão seja tão grande que você rompa os fios ou até mesmo o cabo. Também existem casos de corrosão orgânica, né, quando os cabos estão instalados próximos aos lixões e as aves excretam em cima do cabo e a acidez pode ser tão alta que pode romper o cabo e até mesmo a fibra ótica, né? E também pode prejudicar até a própria estrutura, né? A própria torre de transmissão. Para esses casos, a utilização de cabos com maior percentual de alumínio é sempre mais adequada. E também existe a aplicação de uma graxa anticorrosiva depois da instalação para você retardar ao máximo esse efeito. Eu digo retardar porque nessas regiões não vão ser só os cabos que vão sofrer, né? As próprias construções civis, as estruturas, tudo sofre com corrosão. E ainda não tem nada que seja 100% imune a isso e consiga manter as características elétricas necessárias. Então, a ideia é, com esses materiais com maior percentual de alumínio e a utilização dessa graxa, é você retardar bastante uma possível manutenção nessa linha por conta de corrosão. Então, o cabo PGW, né, ele vai lá no topo
E a Furukawa hoje trabalha com 3 modelos, o Dual, o Lux e o Centro. Todos eles a gente usa aqui, ó, envolvendo e protegendo as fibras, um tubo de aço inoxidável, né? E a gente usa esse tubo de aço inoxidável porque o aço inoxidável, ele tem o coeficiente de dilatação linear aqui próximo, né, na mesma ordem de grandeza que os outros elementos do cabo, ou seja, os fios de aço alumínio que o cabo utiliza. Então, na hora que o cabo vai ter aquela deformação natural ao longo da vida útil, o tubo que protege a fibra também vai estar trabalhando na mesma ordem de grandeza, evitando que aconteça aquele puxamento na caixa de emenda. E esse aqui, ó, o Dual, ele tem, além do tubo de aço inoxidável, ele tem um tubo de alumínio. E por isso, esses cabos aqui, eles são mais indicados para as regiões com maior índice de salinidade na atmosfera. Então, sempre que é uma região com alta salinidade, a gente recomenda esse tipo de cabo aqui. O cabo Lux, a gente consegue colocar mais de um tubo de fibra ótica, então a gente consegue aumentar a quantidade de fibra, a capacidade de fibra do cabo. E o Centro, ele tem os fios diretamente encordoados no tubo da fibra. E aqui você consegue ter um projeto de cabo mais flexível, né? Desde um cabo com diâmetro menor até um diâmetro maior, vai depender do projeto da linha, das necessidades elétricas que o cabo precisa suportar, elétricas e mecânicas, né? Bom, então esse aqui é o OPGW, né, que já é bem consolidado, e agora eu vou falar um pouquinho também da outra solução, que era o cabo PDC. Então aí, saindo da linha de transmissão, já chegando nas cidades para a parte de distribuição elétrica, veio o cabo PDC. E a ideia dele ele veio da necessidade de um sistema de comunicação robusto e de baixa latência que propiciasse maior confiabilidade até por conta dessa posição que o cabo vai estar instalado no poste. Então, você permite que a concessionária tenha uma rede própria de comunicação. E você tira a fibra ótica da área de telecom, que é altamente disputada e mais suscetível a vandalismo, é uma área menos segura, e você passa ele lá para a parte de cima do poste, ou usando como neutro, ou como mensageiro da rede compacta. Uma outra opção é colocar esse OPDC aqui, ó, abaixo das fases, como alternativa ao cabo ADSS. Então, às vezes existem regiões em que não é possível colocar o ADSS, por questões de queimada ou porque o campo eletromagnético aqui é tão alto que supera o anti-tracking desse cabo e pode causar rompimento. Então, o OPDC ele entra como mais uma opção para instalação aqui abaixo das fases. A gente já fez essa instalação em São Paulo, que era uma região que estava com a parte de telecom extremamente disputada, não era possível colocar nenhuma outra solução. E aí a gente fez essa solução do PDC, colocou ele abaixo das fases, sem necessidade de desligar a linha, o que é bem importante, né? Então aqui ele foi utilizado com acessórios aqui, é um GAF padrão de UPGW, pelo local da instalação isso permitia. É claro que se o PDC vai ser instalado na linha de distribuição, a gente não vai usar esse tipo de acessório de fixação. Mas aqui o importante, ó, é que ele ficou aqui abaixo das fases, tá passando aqui, ó, na linha. E essa linha ela tinha não só estruturas metálicas, mas também tinha estruturas de concreto. Então a gente consegue fazer essa instalação em qualquer tipo de estrutura. Um outro caso interessante que foi feito em Cataguases, ele foi passado aqui, ó, acima da iluminação pública, né? E foi usado aqui, ó, que é uma área exclusiva da concessionária. Por questões de projeto na época, não foi possível colocar lá como neutro ou nem como mensageiro. E aí a gente acabou utilizando essa solução aqui, passando ele acima da iluminação pública. Então ele continua numa área mais segura do que a área de telecom padrão, e ele passou por diversos desafios aqui, desde travessias até a instalação na rua. E o que é legal aqui é que ele foi instalado por uma empresa que faz a instalação de cabos convencionais. Um outro caso aqui, que a gente pegou esse UPDC para uma travessia de rodovia. Então, eles iam fazer a troca desse poste, não podia, né, passar cabos mais baixos aqui, foi colocado o UPDC para
travessia da fibra aqui como mensageiro dessa linha. Aqui, né, eles tinham 20 minutos para fazer a instalação. Depois que passou o último carro, aí que a liberou para a instalação foi aquela correria, então acabou que o cabo foi tratado literalmente como um cabo convencional, sofreu bastante esforço, mas depois de instalado foram feitas medições na fibra ótica e a atenuação estava bem dentro dos limites, sem problema nenhum. O que é legal de notar aqui é que depois de um tempo de instalado, teve um vendaval, tipo um mini tufão aqui, e destelhou lá um shopping, as antenas de rádio foram derrubadas, mas o cabo ficou lá instalado sem nenhum problema de atenuação ou de sinal aqui dentro. Para finalizar o OPDC, a gente também tem em andamento um PID, que é para desenvolvimento dos padrões de rede para a rede compacta, né? Então a ideia é você instalar esse OPDC aqui como mensageiro da rede compacta e desse PID vai sair os padrões de rede, né? Ele está em andamento e em breve vai se tornar público quando for concluído. E aí, a ideia é, bom, a gente já tem, imaginando lá no futuro que tudo está com o PGW, tudo está com o PDC, então a gente já tem uma bela de uma malha em fibra ótica, né? E aí a gente abre espaço para aplicação. Então, com toda essa fibra ótica, com toda essa infraestrutura colocada, o que que a gente consegue colocar e integrar nessa rede? Porque aí fica a cargo do, de cada um, né? De cada um, eu digo, cada empresa, cada desenvolvedor, em pensar em diversas aplicações. Então, uma possível aplicação que a gente trouxe é uma aplicação para a parte de automação da rede de distribuição. Então, muitos lugares do mundo já começaram, já implementam soluções de self-healing. Aqui no Brasil ainda não é tão realidade, né? São poucos lugares que realmente têm um self-healing de fato implementado. E isso ocorre principalmente por conta da disponibilidade dos sistemas de comunicação. Então, a ideia desse equipamento que eu vou falar, que é o Fiber Mesh, é você trazer disponibilidade para essas redes de missão crítica, que precisam estar comunicando 100% do tempo. E muitas vezes o fator crítico não é a largura de banda ou a quantidade de banda que vai passar ali, mas é a disponibilidade do canal. Então, o Fiber Mesh, ele é um equipamento que trabalha em malha, com até 4 rotas redundantes de fibra ótica, e ele faz a comunicação entre os equipamentos da distribuição, os ligadores, as chaves e o sistema SCADA. Então, os equipamentos eles são conectados aqui via porta serial, que é interessante aqui que até os equipamentos legados eles podem ser conectados diretamente aqui no Fiber Mesh e eles vão fazer a comunicação transparente dessa solução e nas portas metálicas aqui para os equipamentos mais novos que têm comunicação IP. Então, a ideia é que naquelas regiões em que a disponibilidade é muito alta, ou então você tem muito problema de visada, interferência, é ter uma alternativa que permita essa grande quantidade de caminhos e de redundância para você conseguir implementar um self-healing ou ao menos uma telemetria que funcione quando você precisa e ajudar ali em baixar os indicadores de qualidade, PEC e FEC. Então, o FiberMesh ele vai instalado no poste, né, próximo no próprio gabinete de automação. Então, você tem o religador aqui, no gabinete ele vai lá o FiberMesh junto. Você faz a entrada aqui por baixo, ele entra um cabo chamado Service Cable. Esse cabo é um cabo de fibra ótica que ele é pré-conectorizado, ou seja, ali atrás do FiberMesh a gente tem os conectores que você é do tipo SC, que é um plugzinho que você só espeta ali atrás do Fiber Mesh e ele automaticamente já reconhece todos os vizinhos. Então a ideia é que o Fiber Mesh ele seja extremamente automatizado para não exigir nenhum tipo de trabalho a mais, vamos dizer assim. Ele vai comunicar, ele vai encontrar as rotas automaticamente uma vez que a rede for levantada. Um dos equipamentos FiberMesh, ele vai lá na subestação, na casa de controle, e ele vai conectado direto
switch Layer 3 ou no seu roteador que tem ali o link para o teu SCADA. Então, você aqui dentro ele vai sozinho, né? Tem os equipamentos, os acessórios para fibra ótica. Então, você chega com um cabo de fibra ótica aqui e conecta via um cordãozinho atrás do Fiber Mesh. Lembrando que a conexão em fibra é sempre entre Fiber Meshes. E aqui na parte frontal é a conexão com os equipamentos de rede, né? Seja religador ou switch, o que for que você esteja comunicando. Então, o que ele faz? Ele cria uma malha, né? Então, ó, imaginando que aqui, isso aqui é tudo fibra do OPDC, mas não precisa ser do OPDC, por exemplo, pode ser fibra de qualquer tipo de cabo. Você tem lá as conexões em fibra, você conecta os seus ligadores com o seu switch core, né? A partir de um Fiber Mesh Gateway aqui, e ele vai criar uma rota de comunicação. Ele usa sempre uma rota com o menor número de saltos, então a métrica dele é número de saltos aqui. E ele, uma vez que você ligou, conectou a fibra ótica e conectou ele no religador, ele vai fazer esse cálculo sozinho. Só precisa cadastrar ali o IP do Fiber Mesh e o IP do religador. E aí ele vai criar essa rota, e o que é interessante aqui, ó, se você tiver rompimento de caminho ou você tiver perda de equipamento, pode acontecer o que for nessa rota aqui, ele vai fazer o recálculo de rota de maneira automática. Então, mesmo que você perca uma fibra, ele vai para outro caminho ou ele vai para o próximo caminho, ele vai fazer esse cálculo aqui de maneira automática, de uma maneira tão rápida que o teu religador, o teu SCADA não vai nem sentir que aquela rota foi perdida. Você pode, né, acionar um trap via SNMP para ele te avisar e você conseguir reparar o caminho, mas os equipamentos de comunicação não sentem essa alteração de rota. Existe uma outra funcionalidade aqui no Fiber Mesh, que é aqui, ó, vou voltar só um pouquinho. Nessas portas 1 e 2, ele tem aqui dentro um switch óptico passivo, que ele funciona como se fosse um espelho, né? Lembrando que a fibra ótica transmite luz, na hora que esse equipamento ele perde alimentação, teoricamente você teria perdido aquela rota que depende desse equipamento. Mas por conta desse switch passivo que tem aqui, ele faz uma reflexão, é quase que um jumper aqui, entre a porta de entrada e a saída, e o teu caminho de comunicação permanece ativo, mesmo que o teu equipamento do meio esteja down. Ou seja, se, por exemplo, aqui eu perder esse meu equipamento essa rota vai permanecer ativa mesmo sem esse equipamento aqui funcionando. Então, eu trouxe um case aqui, só até por conta do tempo, mas aqui no Guarujá existia um problema bem clássico, né, que era de final de ano. Então, final de ano, vai todo mundo para a praia e aí todo mundo tá ali e vai aumentando a demanda dessa rede. E vai dificultando também a manutenção desse sistema. Então, tinha muita queda de energia, dificuldade de levantar a rede. Primeiro, porque a disponibilidade do sistema de comunicação era muito baixa, e com o aumento de pessoas na cidade, né, quando você usa, por exemplo, um sistema em GPRS, você começa, a sua rede é pública, né, ela é compartilhada. Então, você não tem canal, você não tem disponibilidade para atuar no teu religador. Então, eles não conseguiam fazer a implementação de um self-healing centralizado aqui nessa rede. E aí fizeram a troca, né? Tiraram os modems de PRS e os rádios UHF que eles tinham por Fiber Mesh, e a partir daí eles conseguiram fazer a implementação do self-healing. E não só isso, né? Além de você conseguir fazer o self-healing, se aumentar a sua disponibilidade, eles diminuíram muito as visitas a campo para manutenção do sistema de comunicação. Então, tiveram bastantes vantagens além do crescimento da disponibilidade. Bom, para finalizar, vou só falar um pouquinho aqui da Furukawa, para ficar certinho no tempo e a gente abrir para perguntas. Mas a Furukawa é uma empresa japonesa que tem mais de 50 mil colaboradores, e a gente atua em várias vertentes, né? A Furukawa Latam principalmente na parte de telecomunicações, com três grandes linhas, né? O FCS, o FS e o FPS. O FCS trabalha toda a parte de cabeamento estruturado, a parte interna de comunicação. A parte do FS
já tem os produtos aplicados a uma área industrial. E o FBS é a rede de broadband, né? A rede externa, toda a parte de cabeamento, comunicação de planta externa da fibra ótica. E ela está atuando aqui na América Latina, com fábrica no Brasil, Argentina, Colômbia e México, e escritórios comerciais espalhados e representantes no resto do Brasil também, além do Sudeste Asiático e dali da parte de Madrid. Bom, acho que era isso que eu tinha para apresentar e estou aberta a perguntas. Vou tentar sumarizar. Enquanto vocês podem fazer as perguntas, vou fazer algumas observações. Primeiro, eu gostei muito que a Mariana colocou aqui sobre os requisitos de testes. Eu, como sou um dinossauro do setor, já vivi isso. Tá? Então, nessa época em que a primeira empresa que implantou fibras óticas no PGW foi a Eletrosul, em 92. Eu estava em Furnas e a gente viveu todo um problema de instalação desses cabos que vieram do exterior e que não eram exatamente apropriados. Não aguentavam raio, abriam tentos, etc. Então, foi uma engenheira de Furnas que liderou um grupo da Eletrobras, o nome dela era Maria da Graça, e ela fez um trabalho espetacular definindo todos os testes de tração, raios, etc. E tal. E a partir daí nós começamos a ter cabos óticos adequados ao nosso setor. Outra coisa que você me lembrou também foi um trabalho que o engenheiro Senildo da CHESF fez, ele chamou isso de fibras dançantes. Eram as fibras que saíam dos cabos óticos e enchiam a caixa de emenda e teve que se arrumar uma solução para isso. Então, foi feito um trabalho bastante interessante, tanto junto fornecedor, junto com as empresas, para minorar todos esses problemas. No entanto, hoje nós temos problemas muito sérios, gente. Nós temos problema de modicidade tarifária. O que a Mariana colocou é espetacular. Ou seja, vamos compartilhar as nossas infraestruturas, que certamente você tem algumas fibras óticas que não estão sendo utilizadas pelas empresas elétricas. Isso é normal, porque a fibra ótica, num cabo PGW, se você tem 24 fibras ou 48 fibras, a diferença de preço é irrisória. Então, você eventualmente pode ter uma sobra de fibras. Porém, se você for compartilhar essas fibras óticas com alguém, você tem só custo, porque 75%, no caso das transmissoras, são capturados pela necessidade tarifária. Então, as empresas, como você vai trabalhar com isso, fornecer um serviço com SLA, qualidade, isso estamos trabalhando, a UTC América Latina está trabalhando junto à ANEEL para mostrar que é inviável querer fazer compartilhamento, melhorar a penetração de internet no Brasil e mantendo essas regras de compartilhamento e captura de modicidade tarifária do jeito que estão. Outra coisa que também não está regulada, aliás, está proibida, é o swap de fibras óticas entre as empresas do setor elétrico. Isso chega a ser um absurdo, porque você pode ter duas linhas paralelas, todas duas têm fibras óticas, e você precisa ter redundância, eventualmente, por exigência do ONS. A empresa A, na linha A, tem que ter um contrato oneroso para ter fibra ótica na empresa ao lado, ou então contratar do setor de telecomunicações. Essas empresas poderiam tranquilamente fazer um swap de fibras não oneroso, garantindo uma melhor performance de telecomunicações. Então, só para dizer para vocês que a UTCAL está trabalhando nisso agora, junto com a ANEEL.
Estamos fazendo um relatório a esse respeito. Convido aqueles que não tiveram oportunidade de ainda conhecer o TCAL, que entrem em contato com a gente. Eu estou vendo aqui um dos participantes, o Obara, o meu companheiro lá do tempo do início daqueles requisitos. Então, prazer ver você, Obara. E é isso. Vamos ver se tem perguntas. Tem uma pergunta do Bruno Aires perguntando se está previsto o OPDC em fase. Sim, o OPDC fase está previsto, a gente já tem, inclusive, ele instalado, mas só em campos de testes, né? Porque o fase ele entra num nível de complicação muito maior, né? A gente precisa ter não só o cabo, mas tem toda a parte da mufa que precisa fazer o isolamento desse cabo em relação da fase para garantir a segurança do técnico que vai estar lá instalando com essas fibras, mas ele está sim em processo de desenvolvimento, ele deve sair rápido, espero. Gente, isso tudo vai estar, a gravação disponível no site da UTCAL. Participem dos nossos grupos de trabalho. Esse de fibras óticas é extremamente importante, está na ordem do dia da ANEEL. A ANEEL está analisando o impacto regulatório do compartilhamento de fibras óticas, que é extremamente complexo, porque fibras óticas OPGW e OPDC, elas terminam e iniciam e terminam eventualmente em subestações. É outro tipo de cuidado, não é um cuidado de qualquer elemento subir num poste e tratar de um cabo de telecomunicações. Isso está previsto, o estudo disso, o impacto regulatório disso, na ANEEL, e nós pretendemos participar firmemente nisso. Então, os interessados, o meu e-mail está aí, e do Ronaldo Santarém, que é o vice-presidente da UTC América Latina, também está disponível. Podem entrar em contato. E eu agradeço enormemente a Mariana por trazer um assunto tão importante à discussão. E prestem atenção, na próxima semana tem mais um webinar da UTC América Latina, desta vez acho que é sobre cybersecurity. Um abraço a todos, obrigado, Mariana. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigado, Tchau, tchau. Márcio. É com você.